Pela graça de Deus, nós temos tido já há algum tempo a alegria de estudarmos o texto de Mateus, capítulo 13, e esse tem sido um texto muito edificante para nós, porque Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos a respeito das parábolas do reino, e nós temos aprendido muito através delas. São 7 parábolas em que Jesus fala do reino diretamente, 4 das quais Jesus fala diante da multidão, nenhuma ele explica para para a multidão em si, ele só explica 2, e as 2 ele explica para os discípulos. Só para os irmãos saberem, por conta da gente estar aqui direto no culto, vai ter uma parte do culto depois também, a gente não vai ficar no YouTube não, tá? Mas está sendo gravada a mensagem, ok? Muito bem, então a gente viu que Jesus Cristo ele explica dessas 7 parábolas apenas 2, as 2 ele explica para os discípulos, a primeira ele fala diante da multidão, mas se dirige aos discípulos para dar explicações a respeito do porquê fala em parábolas, então ele dirige-lhes a explicação, que é a parábola do semeador, né? E depois nós encontramos também a parábola do joio do trigo, em que ele também faz a explicação, mas aqui ele já está falando só com os discípulos, e nós vamos encontrar agora mais uma parábola do Senhor a respeito do reino dos céus, e junto com ela a gente vai estar pensando no desfecho que Cristo tem para que os discípulos pensem a respeito de como opera o reino dos céus. Além dela, há uma 8ª parábola em que Cristo vai falar não do reino, mas daqueles que se relacionam com o reino, aqueles que estão debaixo do reino, aqueles que aprendem as verdades do reino. Nós vamos ver as 2 hoje. A última a respeito do reino, e essa que é a 8ª parábola desse capítulo, em que ele vai se dirigir aos discípulos, falando deles como aqueles que são versados no reino. Tá bom? Eu espero em Deus que a gente esteja crescendo e aprendendo com isso, porque a igreja para quem Mateus escreveu era uma igreja que certamente tinha suas crises, como também nós temos as nossas. Hoje, por exemplo, eu ouvia de uma pessoa que estava tendo uma dificuldade enorme de aceitar o fato de Deus permitir que entes queridos seus estejam ficando doentes, alguns até partindo dessa vida, né? E isso pode estar assustando muitos de nós também, em especial aqueles que esperam em Cristo só para essa vida. A infelicidade e a miséria de seus corações estão ficando cada vez mais evidentes justamente nesse momento, uma vez que eles esperam em Cristo só para essa vida. Quem tem esperanças de um reino terreno que nos liberte das opressões e dores dessa existência apenas aqui, para aqui, está certamente vivendo um dos seus momentos mais dramáticos e infelizes, ou está anestesiado da realidade, achando que ela é muito simples, que não está acontecendo quase nada, que tudo que a gente vê por aí é só brincadeira, tipo o 4º pastor batista morto na nossa região aqui do estado do Rio de Janeiro, conhecido meu, inclusive, esse que faleceu há pouco hoje, deixou 2 filhos, um deles adolescente, por causa do Covid-19. É como se não estivesse acontecendo para alguns, e por isso que, quem sabe, não pese muito essa mensagem e esses ensinos, o que está acontecendo com a vizinha da Kesley, a menina que, assim, a pessoa que já perdeu o marido, na mesma semana perdeu o pai e está com a mãe em estado grave no hospital pela mesma doença. Aí, talvez anestesiados da realidade, talvez estejamos pensando que Deus não está fazendo nada, que a gente não precise de mensagens como essa. Mas certamente Deus tem nos dado para aqueles que estão atentos, estão, como Jesus mesmo disse, no próprio Evangelho de Mateus, que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E nós precisamos chorar a dor do mundo que está sendo vivida nesse tempo e perceber as consolações que o Senhor tem derramado sobre nós. A igreja primitiva, pela graça de Deus, recebeu consolação quando recebeu essa revelação de Deus por meio da pena do evangelista Mateus.
a gente hoje também está recebendo pela pregação da palavra. A igreja continua firme e operante, como sempre esteve em todo esse tempo. E espero em Deus que você esteja recebendo o que pela igreja de Jesus o Senhor tem para oferecer também nesse dia. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. O texto de hoje, ele vai fazer menção a algo muito importante. Eu estava conversando com a Ana Luísa ontem, estava pendurando roupa no varal, e aí a Ana Luísa falou assim: papai, será que a água do mundo um dia vai acabar e a gente vai ficar sem água nenhuma no mundo? Olha a pergunta dela. Por quê? Ontem, não sei quantos viram o espetáculo da natureza em que chovia e fazia sol ao mesmo tempo, né? Aqui em São Geraldo, no nosso planeta, pelo menos aqui fazia, né? E era muito bonito ver que tinha metade do céu azul e uma outra parte estava completamente nublada, uma chuva forte, com vento, inclusive mudando de direção, e aí apareceu um arco-íris, alguns irmãos até postaram nos seus status do WhatsApp, e aí ela fez essa pergunta. E aí, pendurando a roupa, eu dizia: não, minha filha, não tem como a água do mundo acabar, não. Ela: é assim? Não, não tem não. Porque a Bíblia fala que Jesus volta para buscar a gente. Só se a Bíblia for mentirosa, porque a Bíblia fala que o mundo vai acabar quando as coisas estiverem bem. As pessoas vão estar comprando, vendendo, se casando e dando em casamento. O pessoal vai estar anestesiado dos sinais da volta de Cristo. Jesus fala que vai ter pestilência, vai ter guerras e rumores de guerra. Mas o mundo vai estar, inclusive o mundo dentro da igreja, que infelizmente adentra, né? Vai estar achando que não, está tudo de boa, vamos comprar, vamos vender, vamos casar, vamos dar em casamento, porque deixa a vida me levar, vida. Me segura, Jesus. Misericórdia. Então, filha, não pode ter acabado a água do mundo quando Cristo voltar, porque as pessoas vão estar abastecidas. Deus não deixará isso acontecer. Então, pode ficar tranquila. Até Jesus voltar, haverá água. E naquele momento eu pensei, o quanto a gente tem conversado sobre a volta de Cristo. Isso é importante. Olha só o que acontece em Mateus capítulo 13, versos 47 a 52. Olhe para a sua Bíblia e nós vamos conversar sobre esse texto. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Muito bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus dá ainda mais uma parábola, segundo Mateus, e a parábola faz uma comparação entre o reino dos céus e a prática da pesca com rede de arrastão, né? Em que se coloca boias numa parte, pesos em outra, faz-se então ali um paredão e os pescadores vão arrastando aquilo até a praia, e então eles pegam aquele monte de peixe, e há peixes que são próprios para o uso, há peixes que não são próprios para o uso, eles vão separando, e Cristo tem ali, obviamente, um público que conhece bem essa prática, então ele assim compara o reino dos céus. Ele mesmo já dá aqui, nessa parábola, o significado. Eu, apesar de respeitar os irmãos que aplicam essa parábola, a ideia de que o evangelho traz para a igreja todo tipo de gente, dentro da igreja elas terão que conviver e a gente não deve separar, como inclusive alguns fizeram com a parábola do joio e do trigo, eu discordo completamente, porque lá Jesus disse que o campo é o mundo, ok? O campo não é a igreja. A igreja, ela deve ter disciplina bíblica e ela deve manter no seu rol de membros, lutar para manter aqueles que estão lutando contra o próprio pecado e querem glorificar a Deus com a sua vida. Isso é o que a gente encontra nas escrituras sagradas. Tanto existia isso em Israel, a disciplina nacional, com as leis civis daquele país, que também revelavam o caráter divino, e também no Novo Testamento nós vamos encontrar que, além da espada do Estado que age na humanidade, e aí uma outra esfera, não é que Cristo está se referindo aqui, por isso eu não vou entrar nela, mas o ponto é que a igreja
O equívoco de quem aplica essa parábola à dinâmica de vida da igreja, em que a gente tem que tolerar viver com pessoas potencialmente perdidas entre nós, para que só no fim haja uma separação, é o equívoco se demonstra no fato de que toda a Bíblia, inclusive o próprio Jesus Cristo, daqui a pouquinho, em Mateus 18, vai demonstrar que a gente deve separar do povo de Deus, considerar como gentio aquele que não faz parte do povo de Deus, aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Tem que ser separados. Nós vamos encontrar isso na pena de Paulo. Nós vamos encontrar isso no livro de Atos, quando a igreja, Ananias e Safira, foram alvos de uma pena capital, em que Deus tira a vida deles, né, por conta do pecado que cometeram. E a igreja tinha temor, buscava glorificar a Deus com as suas práticas de vida. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, que a gente não deve sequer comer. João chega a dizer que a gente não deve cumprimentar, não deve receber em casa aqueles que ensinam coisas ou praticam coisas contra a palavra de Deus. Então, de forma alguma, esse texto pode estar falando da igreja. Aqui, Jesus Cristo está fazendo o mesmo que ele fez com a parábola do joio e do trigo. A aplicação, inclusive, é muito parecida, em que os anjos sairão e farão a separação do trigo para o celeiro de Deus e o joio como palha para o fogo, falando claramente do mundo e do julgamento final. Então, como a parábola do semeador, em que Jesus também dá a explicação lá no início, nós encontramos claramente aqui a própria explicação. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente precisa, meus irmãos, pensar em uma coisa aqui já. Como você, como eu, temos pensado na volta de Cristo e no juízo final? Eu quero já fazer uma aplicação para essa parte do texto. Vejam só, Jesus Cristo conta 8 parábolas em sequência. Ele explica 3. 2, ele fala sobre o fim dos tempos. Anteriormente eu falei que ele tinha explicado 2, né? Mas são 3, perdão. Nessa aqui, apenas os discípulos não pedem a explicação, mas Cristo dá para eles. Ele já diz o que significa a parábola. Meus amados, em 2 parábolas nesse capítulo, Jesus se ocupa de falar do juízo final. Ainda é o capítulo 13 de Mateus. Já no capítulo 7 ele tinha falado isso, lá no Sermão do Monte. E ele vai voltar a falar disso no capítulo 25. Esse é um assunto de extrema importância. Nós temos pensado pouco no fato de que esse mundo está para acabar. Deveríamos ser mais, permitam-me aqui usar o termo, deveríamos ser mais adventistas. Na verdade, não usávamos desse termo, porque precisamos ser mais bíblicos. Pensar mais na volta de Cristo. A gente precisa pensar mais no que acontecerá no último dia. Parece-me, muitas vezes, que se eu, como um pastor, como alguém que vive perto desses livros, preparando também o pastor Tony, seja o pastor Marcos, seja o pastor João Paulo, seja o Álvaro, seja o Jackson, seja a Daiane, seja a Giane, seja a Fabiane, quem lida mais com o ensino, os professores do Ministério Infantil, nós temos já temos, apesar de toda uma bagagem para ensinar, nós já temos a tendência de duvidar, de nos esquecer. Eu fico imaginando, irmãos, tantas vezes quem Deus me confiou como pastor, o quanto que nós, na criação de nossos filhos, no uso do nosso dinheiro, no desejo de possuir coisas nessa vida, na forma de encarar as nossas mazelas, nossos sofrimentos, nossas dificuldades, estamos ou não considerando essa verdade. E temo muito, temo bastante, que muitos de nós vivam como se isso não fosse acontecer. E eu espero em Deus que o Senhor te desperte mais uma vez hoje, para entender que esse mundo não é um fim em si mesmo. Um dos primeiros passos da teologia liberal, da doutrina anticristã, antibíblica, é começar a tirar categorias fundamentais de doutrina, de fé, da mente dos ouvintes, porque já saíram da mente dos pregadores. Não se fala de céu, não se fala de inferno, não se fala de julgamento, não se fala de fim do mundo.
Pedro, Judas, o próprio Paulo, Jesus Cristo, eles vão se ocupar. Deus deu a Daniel, lá no Antigo Testamento, um dos textos mais claros sobre o que acontecerá no fim do mundo, no capítulo 12, sobre a ressurreição final de justos para a vida e de ímpios para a perdição, para a morte eterna. Nós precisamos pensar nisso. Como é que nossos filhos são educados com essa verdade como arcabouço, como pano de fundo de nossa educação cristã familiar, doméstica? Como o nosso casamento considera isso? Quanto à nossa solteirice, algumas vezes eu percebo algumas pessoas solteiras vivendo como se não conseguirem um casamento, elas estão perdidas. Meus irmãos, o meu casamento vai acabar. Pastor, mas e se Deus fizesse um milagre? E vocês tivessem uma vida que nunca pensassem em divórcio? Tá, tira o divórcio. Não, tá, então tudo bem. E se ele fizesse um milagre em que vocês tivessem uma vida que durasse até Cristo voltar, vocês não tivessem o fim do casamento pela morte? Ok? Tira a morte do corpo. Paulo disse que Jesus voltará e encontrará muitos crentes vivos. E Jesus falou que no céu não se casa nem se dá em casamento. Alguns de nós, pode ser, eu já ouvi isso da boca de gente que frequenta igreja. Ah, mas será que no céu tem televisão? Será que no céu vai ter futebol? Do tipo assim, será que no céu vai ter coisa que eu gosto nessa terra? Será que no céu haverá coisas que eu me apego aqui? Se, por um lado, esse tipo de pensamento pode ter um certo antegozo do tipo, se já é bom aqui, imagina lá, pode ser que seja. Por outro, pode ter uma coisa muito ruim em vista, sabe o quê? Ai, 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 se eu pudesse eu ficava aqui, aqui é bom. Já pensaram nisso? Deus me livre para o céu antes de casar. Onde já imaginou? Onde já se viu imaginar eu ir para o céu sem ver minha filha se casando? Meu filho. Parece que a gente não pensa nisso. E Mateus, ele já falou, ele entendeu que era importante, ele já relatou sobre o juízo final no Sermão do Monte. E lembrem-se, o texto não é cronológico, o texto é teológico. Ele já tratou disso no capítulo 7, tratou disso no capítulo agora 13, 2 vezes. Vai tratar disso no capítulo 25 e vai ter lá toda uma sequência de fatos e eventos falando das últimas coisas. A Bíblia se ocupa muito disso. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Me dá um joinha, por favor. Está captando aí a mensagem? Amém? Vamos pensar nisso, irmãos. Precisamos falar mais disso, cantar mais a respeito dos últimos dias. Precisamos, porque a vida passa. Paulo, quando aconselhava sobre solteirice, viuvez, casamento, ele vai dizer, gente, a aparência desse mundo está passando. Por isso, aquele que é casado, viva como se não fosse. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Etc, etc, etc. Não se prenda, não nos prendamos a esse mundo. Pelo contrário, peçamos ao Senhor que reavive em nós o senso de Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos seguir um pouco mais? O texto continua dizendo, a partir do verso 51, o seguinte: então Jesus perguntou, vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam, sim. Quais estas coisas? Aqui, muito provavelmente, Jesus está se referindo a tudo que ele disse nas parábolas. Uma vez, inclusive, que faz parte da temática aqui desse capítulo, que Deus não está revelando tudo que está em voga, tudo que está envolvendo o conto da parábola, o ensino por meio da parábola, para todo mundo. Ele está dando para o seu público de discípulos algo que ele não dá, não concede a todo mundo. E ele pergunta, vocês entendem todas essas coisas? Quais coisas? Vamos rememorar? A primeira parábola, aquela que fala do semeador. Eles aprenderam que sim, é natural que muitos terrenos não deem resultado, mas sempre haverá terreno que dê resultado. Eles não precisariam ficar desolados, tristes por perceberem tanta hostilidade contra o reino. Eles aprenderam que sim, Deus tem cumprido as profecias do Antigo Testamento, inclusive aquela que dizia que Deus falaria ao seu povo por meio de parábolas, de coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo.
e que os seus filhos teriam uma revelação especial, diferente daqueles que não creem nele, a quem seria vedado, escondido, ocultado os mistérios do reino. Eles aprenderam isso. Depois nós vimos a parábola do semeador, não, do joio e do trigo, isso. E eles aprenderam aqui que haverá um julgamento, que até esse julgamento a igreja tem que aprender a conviver com pessoas perdidas no mundo. Isso é endossado por Paulo no capítulo 5, da 1 aos Coríntios, quando Paulo vai dizer para aqueles irmãos que eles não deveriam se associar aos pecadores. Aí ele fala, mas eu não me refiro aos pecadores desse mundo, porque se eu me referisse a isso, eles teriam que ser tirados do mundo. Eu me refiro àqueles que estão na igreja, se dizem irmãos e querem viver no pecado. Aí não, vocês têm que fazer disciplina. Ele fala, vocês têm que julgar aqueles que estão entre vocês. Deus vai julgar o mundo no final. E é disso que trata a parábola. Eles entenderam também, eles aprenderam sobre isso. Ok? Mais adiante, eles aprenderam também que o reino é assim mesmo. Ele começa pequeno como um grão de mostarda, ele parece pouco como uma pequena dose de fermento, mas como a mostarda se torna a maior das hortaliças, e como o fermento leveda toda a massa, assim também é o reino dos céus. Que eles tivessem paciência, ele permearia todos os povos, por isso que haverá no céu gente de todo povo, tribo, língua e nação. Isso consola aqueles irmãos, consolou a igreja, eles aprenderam sobre isso também. E ele, então, continuou falando com eles. Foi muito legal que depois que ele dá a explicação sobre a parábola do joio e do trigo, ele vai falar sobre aquilo que o pastor Tony pregou, sobre o tesouro escondido e sobre a pérola de grande valor. Eles aprenderam a lição de que quem quer o reino deve dar tudo por ele. E não é uma coisa pesada, não é do tipo, vou ter que dar tudo pelo reino. Puxa vida, vou ter que me renunciar, vou ter que perder tanta coisa. Não, para com isso. Essa mentalidade é reprovável nas Escrituras. A ideia das parábolas é, uau, olha o que eu achei. Eu vou colocar tudo que eu puder para ter isso aqui vale demais para mim. E quando você consegue dar tudo para aquilo, conseguir, sabe? Essa é a ideia. Você está triunfante, vale a pena dar tudo por isso. Olha, eu tinha um monte de pérola, mas era tudo mequetrefe perto dessa pérola aqui. Olha, eu tinha vários tesouros, mas aquele que eu encontrei, gente, eu agora estou rico. Eu não vejo outra coisa na vida de Estevão, quando está sendo morto pelo evangelho. Aquele homem tem uma face como a de um anjo. Paulo está na cadeia triunfante, até mesmo quando sente os embates dos abandonos, das oposições que viveu. Aquele homem está triunfante, ajudando Timóteo a continuar o ministério. Sabe? João, quando está esmorecendo, Deus lhe dá visões no Apocalipse para que ele tenha uma carreira triunfante e console a igreja, porque ao vencedor, não, ninguém que deixa o reino se torna um perdedor. Aquele que perde a vida ganha, e ganha 100 vezes mais. Aquele que não perde a vida, perde as 100 vezes mais, ainda vai para o inferno. É isso que eles estão aprendendo. Estão sendo consolados. A igreja está sendo abraçada pelo Espírito quando lê isso pela primeira vez. Olha, você adolescente, você jovem, você casado, você já é viúvo, não importa, você vovô, vovó, você que está na faculdade, você que está aí no desemprego, eu não sei. Olha, se você considera primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas básicas lhe são acrescentadas. Capítulo 6 de Mateus. E, além disso, há um reino que é o reino dos reinos, aquele que será maior do que qualquer hortaliça, sob o qual as nações encontram a sombra, o fruto para o seu alimento, como está no Apocalipse. Você está dando a vida por isso, não é por nada que vai te dar prejuízo. Você tem 100 vezes mais. Não abra mão desse reino. É isso que eles estão aprendendo. Vocês entenderam tudo isso? Os discípulos disseram, sim. E eu perguntaria a vocês, no lugar de Cristo como porta-voz dele, vocês estão entendendo os mistérios do reino por meio das parábolas, irmão? Sim ou não? Me dá um joinha se você está entendendo a beleza disso. Está trazendo alento ao seu coração, está trazendo regozijo à sua alma, fortalecimento para a vida que você vai ter que vencer essa semana de turbulências sociais, políticas, econômicas, na ordem da saúde, né?
Deus está te dando isso também. E eu fico imaginando os discípulos que antes estavam, Senhor, explica para a gente não entendeu nada. Eles agora estão assim, Jesus, está caindo a ficha. A gente está pegando aí. Obrigado, Jesus. Sabe? É uma atitude diferente. É o que aconteceu quando eles aprenderam com as parábolas do tesouro e das pérolas. É então que Jesus endossa a questão do julgamento final com a parábola da grande rede, com toda a sorte de peixe sendo trazido, fazendo o mesmo que ele fez com a parábola do joio e do trigo. Então, ele termina isso colocando para os discípulos aquilo que a gente precisa considerar. É a última parábola, ela tem apenas um verso, e ela não é sobre o reino de Deus, mas é sobre nós. Quando eles responderam a Jesus, sim, entendemos tudo, está ficando claro para a gente? Jesus falou assim para eles, verso 52. Então Jesus lhes disse, por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Mas que conversa é essa, velho? Lembra do meme? Você lembra do meme? Conversa é essa, velho? Acho que é isso. Que viagem. Que viagem é essa, velho? Pois é, parece uma viagem, né? Porque não parece ter muito a ver com aquilo que estava sendo trazido, mas não. Jesus é o mestre dos mestres. E ele aqui, inclusive, faz uma coisa muito interessante, pois ele torna os discípulos doutores da lei, mestres da interpretação da lei, porque assim eram considerados os escribas no tempo de Jesus. Lá no Antigo Testamento, eles estavam mais ligados à ideia da escrita, mas aqui, no Novo Testamento, nesse momento da história de Judá, eles são sim ligados à tradição escrita, mas à interpretação da lei. Por isso que você não tem doutores da lei e escribas, você tem fariseus e escribas, fariseus e doutores da lei, mestres da lei, porque os fariseus eles eram aqueles que tratavam mais a tradição oral. Os escribas produziam escritos e eram doutores, intérpretes da letra da lei. Os fariseus eram mais marcados pelo cumprimento legalista visível, público. Os escribas eram aqueles teólogos do papel, do livro. Gente que no tempo passado foi muito importante para o povo de Judá, mas infelizmente se perdeu no caminho. Só que Jesus aqui, ele purifica, ele santifica o ofício. E ele fala, olha, se vocês estão entendendo, se vocês estão captando a mensagem, como diria o Rolando Lero, e a gente não deve fazer isso para enganar Jesus, por favor, porque não dá para enganar, glória a Deus por isso. É o que o Rolando Lero fazia com o professor Raimundo, né? Ele vai dizendo o seguinte, olha, por isso, quando vocês entendem os mistérios do reino, vocês passam a ter um depósito, uma bolsa com reservas. A imagem aqui desse pai de família é a imagem de alguém que tinha o seu alforjezinho lá, naquela sua bolsinha daquele tempo, moedas novas e antigas. Ele tinha todo tipo de tesouro ali dentro para ele poder fazer os pagamentos, as coisas para subsidiar a sua casa. E então, Jesus usa essa figura para ajudar aqueles discípulos a entenderem, olha, vocês, por causa de estarem recebendo os mistérios do reino, estão captando a mensagem do reino. Vocês são como, em relação ao reino dos céus, vocês são como um escriba versado. Vocês são como doutores do reino. Vocês estão dominando os mistérios do reino. E os escribas tinham uma tarefa muito grande de ensinar, de passar adiante a lei e a sua boa interpretação. Logo, parece que Cristo sugere aqui aquilo que ele já tinha dito no capítulo 10 para os discípulos, que eles deveriam ir e fazer as missões. Lembram que Jesus os envia? E também isso é um tema de Mateus quando aparece no capítulo 28, lá no final, Jesus dizendo, vão e façam discípulos, vocês serão mestres. E ele fala isso para a igreja. Ou seja, Cristo está fazendo homens simples viverem aquilo que o salmista Davi falou. A palavra de Deus ilumina os olhos e dá sabedoria aos simples. Faz da gente versada,
gente estudada, esclarecida do reino. Alguém já disse, algum filósofo falou, algum filósofo cristão, disse que quando os filósofos e pensadores do mundo, porventura, chegarem à montanha do conhecimento de Deus, vão encontrar um monte de crente fazendo um churrasquinho lá, ó, há muito tempo. Gente que nunca entrou na faculdade. Não que isso seja um problema em si. Por favor, se pode, faça. Mas a questão aqui é nenhum estudo, nem os livros teológicos são maiores do que a nossa relação com Cristo e o entendimento em nossa própria vida dos mistérios do seu reino em nós. Esses ensinos que nos consolam no meio da perseguição, no meio da hostilidade, no meio da escassez, na esperança de vida eterna, na certeza de que os justos serão recompensados, de que haverá salvação final para aqueles que seguem a Cristo. Isso deve consolar nosso coração. Isso deve nos fazer versados no reino. Igual a um pai de família, que vai lá no seu tesouro, pega coisas novas e coisas velhas. Por que Jesus Cristo usa, né, essa ordem? Provavelmente ela seja proposital. A palavrinha novas aqui, coisas novas, é uma palavrinha grega chamada kainos, ou kainos. Ela significa um novo que surgiu de algo que havia antes. Não é como a palavra neo, tipo new do inglês, né? Neo, o novo, que é a ideia do que não havia antes e passou a existir. Ele usa essa palavrinha anterior, kainos. O que significa isso para a gente? O próprio texto mostra. Jesus não fala assim, quer ver? Ó? Não, deixe as coisas velhas de lado. Abra mão de tudo. Vocês precisam só de coisas novas agora. Não. Ele fala que aquele que tem os mistérios do reino em si se assemelha a um pai de família que tira do seu tesouro, do seu depósito, coisas novas e coisas velhas, as duas coisas. E aqui, muito provavelmente, o que Cristo está dizendo para nós, para aqueles irmãos, para a igreja que leu a primeira vez, é o seguinte: muitas vezes Mateus, inclusive nesse capítulo, ele usou, isso aconteceu para se cumprir o que estava escrito, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ou seja, o que está acontecendo, esse reino novo, maravilhoso, que a gente precisa desfrutar dele, eu preciso me tornar versado nele. Ele é fundamentado naquilo que já estava profetizado, naquilo que já estava planejado por Deus, aquelas belas e maravilhosas coisas velhas. Até porque, diria um provérbio, não é da Bíblia, panela velha que faz comida boa. E eu sei que o contexto da música não fala disso. Ele estava dormindo, acordou, disse: misericórdia, Senhor, queima ele, pai, queima o pastor, faz ele falar a coisa direita, né? Mas não é? A gente não tem aquela panelinha em casa velha, que você faz uma comidinha nova e fala assim: essa panela aqui é boa para isso. Quem tem panela de fritura em casa? Alguém tem aí? Levanta a mãozinha para me dizer. Aqui em casa tem uma, tem até carvãozinho lá de fora, né? Eu quero ver a Natália, não sei mais quem na igreja aí que gosta de arear a panela, tirar aquele carvão. Eu acho que não tira. Nós já ganhamos aquela panela velha da mamãe, Débora, desde que a gente casou. Então, assim, é a panela de fritura. Gente, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento, para a palavra de Deus, olhar para aquilo que foi a vida daqueles que vieram antes de nós e produziram exemplo de vida. Hebreus capítulo 13, verso 7, o autor vai dizer que a gente deve se lembrar daqueles que vieram antes de nós e nos ensinaram a palavra de Deus, que atentássemos para o efeito da fé em suas vidas e a gente devia imitar os passos deles. Ou seja, produzir coisas novas a partir daquilo que Deus nos deu anteriormente. Esse é um princípio bíblico maravilhoso. E, nesse sentido, a gente vai entender por que na Bíblia os velhos darão fruto na sua velhice. A gente vai entender por que na Bíblia não há uma igreja para jovens, para adolescentes, há uma igreja para gente. Há uma igreja para todo mundo. Sempre na história de Deus, há o que Deus está fazendo, que é novo e é maravilhoso, como era naquele tempo a que o Cristo se refere, a revelação do reino na mente daqueles discípulos. A revelação do reino explica e cumpre o que antes já estava determinado, decretado, profetizado, trazido antigamente por Deus.
Então, os discípulos deveriam ser assim. Os escribas do tempo de Jesus, os fariseus, não queriam isso. Eles queriam apenas as coisas velhas, sem o significado real delas. Eles queriam a lei, mas não a lei de Deus. Eles queriam somente a lei de Moisés. Eles não queriam o Messias de Deus. Eles queriam o Messias das suas interpretações. Eles ficaram enclausurados naquilo que era odre velho. E por isso Cristo os critica lá atrás, quanto à questão do jejum, por exemplo. No entanto, quando a gente agora chega à ideia dos mistérios do reino, Jesus demonstra que há uma coesão, há uma linha única. E é por isso que a gente aprende aqui, eu quero terminar com essa palavra, que a gente precisa colocar em prática em nossa vida não só aquilo que a gente hoje olha e vê como coisas boas, mas também olhar para trás e ver se essas coisas produziram efeito na vida das pessoas que vieram antes de nós. Até porque, irmãos, diferente do mundo, a igreja, quanto mais para trás ela vai, mais forte ela é para avançar adiante. Eu me lembro de uma vez, num seminário, um pastor fez uma pergunta muito honesta. E ele falou o seguinte, numa aula comum ali com o professor, ele disse o seguinte: por que, diferente das cadeiras de conhecimento do mundo moderno, as pesquisas tentam mostrar mais avanço, as descobertas, os novos desenvolvimentos, e as coisas antigas são deixadas para trás, enquanto que na igreja, na teologia, a gente sempre tenta voltar mais para trás e parece que a gente não evolui. Parece que a gente vive parado no tempo lá atrás. E eu me lembro que o professor explicou dizendo o seguinte: pois é assim mesmo. No mundo, há uma necessidade, sim, em questões como as ciências exatas e outras coisas, de você avançar, de você produzir coisas novas. No entanto, há um lado pecaminoso disso, em que se abandonam as boas tradições, os bons costumes. O mundo, por causa do seu vazio existencial, inclusive com o conservadorismo sem Deus, que se transforma em legalismo, ele precisa de inovações o tempo todo, porque ele não se consegue se preencher. A igreja de Jesus, não. A teologia, não. Se eu não conheço o Deus do Gênesis, eu não posso conhecer o Deus do Apocalipse. Se eu não entendo o amor e a graça envolvidas no Gênesis, eu não posso ter certeza de que haverá graça eterna nos céus do Apocalipse. Então, eu preciso daquilo que está lá atrás para entender e ter esperança naquilo que está lá para frente. Captaram a ideia, irmãos? Estão entendendo isso? Quantas vezes nós mais jovens, foi meu tempo de dizer isso, né? Mas aqueles que são mais jovens, especialmente os adolescentes e os juniores, as crianças até por causa não de serem boazinhas, mas porque geralmente são mais distraídas, mais ingênuas, mas tem a semente do pecado lá e depois ela se desenvolve, elas são muito fãs dos seus pais. Mas mais à frente, um pouquinho, a gente começa a perceber que a gente perde isso. E cada amigo novo que chega é um quase certo abandono dos antigos que estavam. Cada bugiganga nova é o abandono de um brinquedo que tinha marcado uma época. Cada posse, cada possibilidade de ser mais conhecido, mais honrado publicamente, agora a bola da vez não é participar de antigamente como um show de calouros no Silvio Santos, em que você mandava uma fitazinha VHS gravada com aquela maquininha sem vergonha dentro de casa. Agora é o número de views, likes e inscrições no YouTube, compartilhamentos da sua página no Instagram, a sua fanpage no Facebook. E a gente fica escravo dessas coisas, achando que essas coisas preenchem nosso coração. Vai ter que ter outra coisa nova. Teve uma época que foi o Orkut, que ficou obsoleto, veio o Facebook. Vai ter uma hora que vai cansar e vai ter que ter outra coisa. É igual droga, tem que aumentar sempre a dose. Somente no reino a gente encontra preenchimento do coração, se transforma num escriba versado, que não só tem para si, mas passa para os outros, como aquele pai de família que chegou até onde chegou, e por aquilo que teve no seu depósito, tira coisas novas e velhas do seu depósito para cuidar dos seus. Jesus Cristo é aquele que veio para nos dar a sua vida, e essa mensagem é velha no seu coração.
Eu não sei o que de novo ele pode fazer hoje na sua vida, te dando consolação em meio às circunstâncias que estão em volta da sua existência. Mas eu sei de uma coisa, é essa velha mensagem do Evangelho que te dá perspectiva para a sua vida hoje, para que haja novas oportunidades e experiências de felicidade, de completude, de preenchimento. Sem Jesus Cristo, sem a boa e velha mensagem do Evangelho, não há o que tirar desse tesouro de coisas novas. Eu espero que cada um pense em como está a sua vida com Cristo. Porque o problema de não sentir paz no novo de hoje, inclusive a pandemia, não é falta de culto presencial, não é excesso de culto virtual, não é falta de saúde nem excesso de doença. O que nos faz perder a paz, a alegria de viver, é falta de Jesus. O novo de hoje depende do velho e bom evangelho. Vamos orar? Pai querido, eu peço ao Senhor que tu capacites a cada um de nós a vivermos aquilo que os discípulos passaram a viver com Jesus Cristo. A apreensão, a reflexão, o entendimento do que é o reino em seus corações. Nós precisamos disso para os nossos, Pai. Que o Senhor possa dar graça para aqueles que não conhecem o Evangelho ainda, que quem sabe, o verdadeiro Evangelho ainda é uma mensagem nova para as suas vidas. Que ela possa, Senhor, renovar e desfazer aquilo que pelo pecado e por Satanás foi construído. E que possa reconstruir um edifício para o Senhor, uma vida cheia de completude, de realização em Cristo, mesmo no meio das mais difíceis provas. Os discípulos não tiveram uma técnica nova de fazer todos os solos darem certo. Eles não aprenderam uma técnica nova para que o joio nunca seja colocado junto com o trigo. Eles não aprenderam uma técnica nova para que a semente seja do tamanho da árvore crescida. Nem aprenderam a usar a mesma medida de fermento na massa, como se tivesse nisso a solução dos seus problemas. Eles não aprenderam, Senhor, a dar mais valor ao que tinham, senão a dar tudo pelo reino para encontrar o que de fato tem valor. Eles aprenderam a lidar com o fato de que nem todo solo dará certo. Aprenderam a lidar, sim, com o fato de que teremos que conviver com pessoas que muitas vezes, entrelaçadas em nossa vida, nessa existência, serão instrumentos de Satanás para tentarem destruir a obra do Senhor. Eles aprenderam que o reino parece pequeno muitas vezes, mas aprenderam que há esperança, pois ele cresce, ele vence, dá fruto, e haverá o juízo final. Haverá um julgamento final. E quem apreende essas verdades passa a ter um tesouro de onde tirar coisas novas e coisas velhas. Que o Senhor gere isso na vida de cada um, inclusive, ó Deus, aqueles que se dizem teus, mas quem sabe quando colocam a mão no depósito, não encontram nada lá dentro. Não é por falta do Senhor dizer, é por falta de abrir o coração para o que o Senhor quer falar, e não o que se quer ouvir. Que o Senhor transforme os corações, pois só o Senhor tem o poder de transformar terrenos, de converter joios em trigo, de fazer crescer o teu reino, de trazer alegria em dar tudo pelo tesouro que ele representa. Só o Senhor pode nos dar paz para, inclusive, por conta disso, enfrentar sem medo o juízo final. Porque Jesus já foi julgado por nós. Nenhuma condenação há para os que estão nele, Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos.